Irmãos, se alguém perguntasse para você, você é feliz, o que é que vocês iam responder? Alguns diriam que sim, alguns diriam que talvez, alguns nem entenderam o que é ser feliz. Aí a pergunta é, o que é uma pessoa feliz, né? O que é ser feliz hoje? Será que feliz é lá tocar um pagode daquela turma? Essa turma de hoje está um pouquinho melhor do que a da semana passada, né? Aí isso atrapalha um pouco mais, quando é bom. Quando é ruim, a gente nem percebe. Estão bonzinhos, depois a gente desce tudo. Mas, irmão, o que é ser feliz, né? Muita gente fica em busca da felicidade. Muita gente compra livros de autoajuda, muita gente quer ser feliz. E é uma condição humana. Ninguém nasceu para sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Por isso o nome é sofrimento, né? Mas o problema é como, de que maneira. Muita gente encontra e acha que a felicidade está em ter dinheiro, bom emprego. Não que não é ruim ter, né? Um bom emprego, passar num concurso, ter um bom salário. Mas a gente vê que pela história, muita gente que tem bons empregos e tem muito dinheiro, não está feliz. Não é verdade? Vocês não conhecem, já não ouviram falar disso? Interessante que a gente sempre projeta a felicidade no outro, já viu? Pô, se eu tivesse a casa, aquela casa, se eu tivesse aquele carro, se eu tivesse aquela esposa, mas não pode, tá? Se eu tivesse aquele marido, também não pode. Mas a gente sempre projeta a felicidade numa outra coisa, né? Se tivesse aquele skate bonito lá, pô, bombadão. Tô falando porque a gente tem um atleta aqui, de Cristo, aqui junto com a gente, então ele sabe o que eu falei. Irmãos, e o que é ser feliz? E aí tem gente que acha que a felicidade está na religião. O que é a felicidade na religião? Eu indo ao culto, assistindo os cultos, vindo cantando, eu vou ser feliz. E tem gente que acha que a Bíblia, ela fala de como ser feliz. Olha, presta atenção nisso. Tem gente que pensa que a Bíblia mostra algum tipo de segredo da felicidade. E eu lamento informar para vocês que a Bíblia não fala sobre, não tem nenhuma fórmula para ser feliz. Mas a Bíblia fala de um tipo de pessoa que é feliz. Um tipo de pessoa que encontra felicidade. Isso a Bíblia fala. E é sobre esse tipo de pessoa que eu queria que a gente pensasse essa noite aqui. Se a gente está sendo esse tipo de pessoa, essa pessoa que encontrou a felicidade que o Senhor colocou sobre nós. Esse texto que eu vou ler, muita gente conhece, está no Salmos capítulo 1, versículo 1 em diante. Salmos 1. Que fala realmente, traz atenção para nossas vidas do que é ser feliz. Ou um tipo de pessoa que é feliz. Aqui não é uma fórmula da felicidade, mas aponta uma pessoa que encontrou ou que busca esse tipo de coisa. Porque, irmãos, olha só, muita gente fica vestindo umas roupas de felicidade para aparecer. Porque às vezes o mundo não é lá, a gente fica falando lá, o pessoal está fingindo que é feliz. O lugar que tem mais gente que finge que é feliz, sabe onde é que é? Não é lá fora não, é aqui dentro. Porque o crente não admite que o outro está triste. Já viram isso? Não pode chegar assim para ti e dizer assim, o que é que tu tem? Não, não pode. Pode. A gente deve chorar com quem chora, não é? Só que ninguém quer chorar com quem chora. Mas a Bíblia também fala para se alegrar com quem se alegra, né? Hoje eu estou feliz porque minha filha está aqui. E aqui nessa igreja essa água está com alguma coisa. Se eu fosse pedir para as mamães que estão aqui, já tem um monte, irmão. Se eu pedir para as mamães todas ficar de pé aqui, e alguns que vieram um pouquinho mais cedo, como o Thales, já bebeu dessa água um pouco mais cedo também, já papai aí comigo. Essa água dessa bombona aí tem coisa. A gente já tem 5 aqui. Acho que é 5, né? Profetizando. Já tem. Só que é tudo menina. Glória a Deus. Tem um menino aí. Tem um menino aí que vai fazer a festa. Então, irmão,
Vamos ler esse texto e vamos aprender como a gente pode ser um tipo de pessoa que encontra a felicidade. Um tipo de pessoa que realmente pode ter a vida mudada. E a Bíblia diz assim, ó, felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Presta atenção nisso. No dia do juízo é que isso vai acontecer. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Quem concorda com isso diz amém. Irmãos, existe uma promessa de bênção para aqueles que servem a Deus. Existe uma promessa de transformação de vida para aqueles que se dobram diante do Pai. Só que aqui ele fala claramente, feliz aquele que faz algumas coisas. Feliz aquele que segue alguns princípios. Feliz aquela pessoa que não só ouve falar a respeito da mensagem, mas coloca ela em prática. Porque tem muita gente que está infeliz dentro das suas casas. Muita gente é infeliz dentro das suas igrejas. Muita gente é infeliz dentro do seu casamento, dentro do seu trabalho. Mas tem como mudar isso, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. E eu queria apontar alguns detalhes aqui. Que tipo de pessoa é essa que encontrou a felicidade? Primeiro ponto que me chama a atenção é feliz aquele que não deixa se levar pelo conselho dos maus. É pessoa com personalidade cristã, ou seja, pessoas que têm Deus em primeiro lugar, amém? Pessoas que dizem assim, eu sei a quem eu estou servindo, e não se deixa levar por qualquer vento de doutrina, qualquer opinião, qualquer lugar, sabe quem é Deus. Ou seja, é a pessoa, olha aqui para mim, irmão, que conhece a Deus, a pessoa que leva a Deus a sério, a pessoa que bota Deus em primeiro lugar e entende que as outras coisas vão ser acrescentadas quando Deus está em primeiro lugar. O problema é que a gente vive um momento da história hoje na igreja, que a igreja é algo que é acrescentado na nossa vida. Não é assim. A igreja é algo que Deus acrescentou para a gente estar junto. Amém? Ela veio para somar. Ela vem em primeiro lugar junto com o reino de Deus. A gente tem que lutar. Então, bem-aventurado, aqui ó, feliz aquele que não se deixa levar pelo conselho do mal. Não se deixa levar pelo que os outros falam a respeito de Deus. Você tem que saber quem é Deus para você, amém? Quem é Deus para ti, irmão? O que Deus representa na tua vida? A gente tem que botar Ele em primeiro lugar. E quando a gente bota Ele em primeiro lugar, a gente começa a crescer e andar na direção dEle, andar buscando mais a Deus. Tem gente, olha aqui, irmão, só vai para a igreja quando alguém convida, só vai na igreja quando dá, não bota aquilo como primeiro lugar. Eu estou falando de igreja porque foi a invenção do Senhor Jesus. Pelo contrário, aqui ele continua, que não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus. Hoje eu fico vendo um monte de cristão que no lugar de se ouvir e querer seguir a Deus e fazer o que é bom, começa a imitar os que são maus, cara. A gente tem que imitar o que é bom, o que é agradável ao Senhor. A gente tem que começar a fazer o que é certo a Deus, amém? A gente começa a querer imitar o que não é certo a Deus, a gente quer imitar o que é mal, a gente quer imitar o cara. E hoje a gente vive no momento, na nossa... Eu falo pelo meu tempo de colégio, já faz muitos anos, mas eu fico pensando que ser o cara é ser o do mal, já viram? Não sei como é que está hoje. A gente vê filme aí, o cara que é o pilantra, o cara que é... Esse é o cara. Irmãos, a gente não tem que ser assim, a gente tem que seguir o outro lado, amém? A gente tem que seguir o lado do bem. A gente tem que ser bom, a gente tem que ter amor na nossa vida, a gente tem que ser misericordioso. Tem gente que se orgulha de dizer assim, ó, se mexer comigo vai tomar na cabeça, vai apanhar. Cristão não pode pensar assim. Cristão tem que pensar em perdoar, em amar, em ser misericordioso. Não torcer para alguém pisar no teu pé para tu sentar a mão na cara. Se tu tens esse sentimento dentro de ti, em nome de Jesus, pede para mudar.
Porque uma coisa é certa, ou você não está levando Deus a sério, ou você não tem Deus na tua vida. Porque esse sentimento vem, porque a nossa natureza é má, a nossa natureza é corrupta, mas a gente deve buscar a graça de Deus e a transformação que vem do céu. Mas a gente não pode ser assim. Pode até acontecer, perder a cabeça em algum momento, mas que seja acidente, não seja regra. A gente não siga o exemplo dos maus. Tem gente que ouve só o mau exemplo. Por exemplo, tu vai falar de um casamento para alguém e alguém já chega para ti e fala, separa. Não, tu tem que pegar o exemplo daquele que não separa, aquele que luta pelo casamento. Se a gente pega conselho com quem não dá certo, a gente só vai se quebrar. Um cara que fez a casa atravessada, tu vai pegar conselho, como é que tu fez? Eu fiz assim, aí tu vai fazer o quê? Bom? A gente tem que aprender com quem está fazendo certo. A gente tem que andar com aqueles que estão realmente mudando de vida. Mas a gente tem uma atração para andar com quem não presta, já viu? Ou coisa. Parece que é uma coisa que atrai, cara. Tu vê um caco, tu quer andar junto com ele. Não, a gente tem que andar com as pessoas que prosperam em Deus, que bota Deus em primeiro lugar. É isso que diz esse salmo aqui. Aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. E o que esses escarnecedores são? Aqueles que não levam Deus a sério. E quando o salmista está pregando, não está pregando para quem é lá de fora. Não é para aquela turminha que está tocando pagode ali, que está na boa. Os escarnecedores estão aqui dentro. Porque ele está escrevendo para quem acredita em Deus. Os salmos é lido para quem leva a Deus, de alguma maneira conhece a Deus. E esse grupo que conhece a Deus começa a debochar de Deus. É desses que a gente deve fugir. Quando o pessoal fala para mim que um curso que pode te afastar de Deus é a filosofia, a psicologia, sabe qual é o curso que mais mexe com a nossa fé? A teologia. Se quer ver uma coisa que mexe com a nossa crença em Deus, o poder de Deus, faz teologia. Lá dentro que é difícil ser cristão, porque lá ele mexe. Lá alguns não levam mais Deus a sério e brincam com a fé das outras pessoas, brincam com que a pessoa, as experiências de fé que a pessoa teve. Porque olha aqui um detalhe, irmão, experiências de fé são particulares e nem todo mundo vai entender o que Deus fez na tua vida. Ninguém vai entender, e tem gente que julga a tua experiência com Deus. Se Deus falou contigo no monte, quem que vai ser eu para discutir? Mas da teologia discute. Não, isso aí é coisa da tua cabeça. Não, quando é Deus falando com a gente, Deus usa um passarinho para falar no teu ouvido. Claro, se tu estás ouvindo voz de passarinho, também pode procurar um médico, também pode ser algum problema. Está te aconselhando com um passarinho, ele continua conversando contigo. É igual a frase de um cara: eu estava me sentindo mal porque eu estava conversando com as minhas estátuas lá em casa. Aí eu vi que eu precisei do médico quando ela começou a responder para mim. Então, irmão, tem pessoas que estão no meio do povo de Deus, que não levam mais Deus a sério e não temem mais a Deus. É esse tipo de pessoa que a gente tem que tomar cuidado. Esse tipo de pessoa que se afastou de Deus, que a gente tem que tomar cuidado. Hoje, existe uma estatística que existe não sei quantos milhões de evangélicos no Brasil, mas a mesma quantidade que está dentro das igrejas estão fora. Para entender mais ou menos, existe 2 milhões dentro e existe 2 milhões fora que não querem mais saber de igreja, não querem mais viver em comunhão, não querem mais levar Deus a sério. E é essas pessoas que minam a nossa fé, sabiam disso? Porque ela aumenta, ela começa a criar uma fé sem compromisso, uma fé sem responsabilidade, uma fé sem pagar o preço. É esse tipo de gente que a gente tem que tomar cuidado. E é isso que o salmista chama a atenção. Outro detalhe que me chama a atenção aqui, o que eu queria que os irmãos prestassem atenção, que diz o texto, vamos ler ali do versículo 1 em diante: felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, como eu expliquei, e que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam do que é sagrado. Pelo contrário, né? O prazer dele está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. A pessoa que procura se aperfeiçoar na fé, olha aqui para mim, irmão, é o que está faltando no povo de Deus. Hoje a gente vive um momento que o pessoal quer culto, receber uma palavra, isso é bom, é gostoso, mas está na hora do povo de Deus voltar a querer crescer e conhecer mais a Bíblia, estudar mais a vontade de Deus, saber o que significa as Escrituras Sagradas. Eu sou do tempo de escola bíblica dominical, eu sou do tempo de a gente discutir e conversar sobre Bíblia na roda dos amigos, mas na roda dos escarnecedores a gente conversa sobre tudo, menos sobre algum problema de Bíblia.
Coisas assim, por exemplo, será que Adão tinha umbigo? Já pararam para pensar se Adão tinha umbigo? Então, são questões teológicas que a gente discutia. Não vai mudar nada na tua vida. Mas não tem mais esse tipo de fomento, essa discussão no povo de Deus. Para isso voltar a acontecer, a gente precisa voltar a ter desejo de crescer e conhecer mais a palavra. Amém? Irmão, deixa Deus aumentar no teu coração esse desejo de ler, de conhecer mais a Deus. Quem tem lido, se eu pedir para levantar a mão aqui, claro, alguns vão levantar, mas eu não quero fazer isso. Livros bons, livros que edificam. Nem isso a gente tem feito mais. Claro, tem um bom grupo que lê livro. Mas a gente precisa voltar, não tenho tempo, mas para a droga da televisão a gente tem tempo. Ler, conhecer mais a palavra, parar um pouco. Eu acho que nem quero chegar na questão de ler a Bíblia. Porque tem muita gente que deixou de ler a Bíblia há muito tempo. Irmão, Bíblia não é livro, é alimento, amém? É alimento, irmão, amém? Então, tem muita gente desnutrida espiritualmente. Só come no domingo. Eu leio um pedacinho bem pequeno. A gente tem que ler a palavra, a gente tem que se alimentar da palavra, tem que ter prazer na lei do Senhor. Nela eu medito dia e noite. Irmão, a gente tem que voltar a ter prazer na lei do Senhor. A pessoa que tem prazer na lei do Senhor encontra a felicidade. É esse tipo de pessoa que ele está falando. Quer ser feliz, irmãos? Então tenha prazer na lei do Senhor. E nela medite dia e noite. Isso é o tipo de felicidade que ele está falando aqui. E muita gente não está mais entendendo esse jogado do Senhor. Ele veio trazer um novo paradigma. Ele veio trazer uma nova história para a gente. Outro detalhe aqui, quero voltar aqui no versículo 3, no 2. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. E essas pessoas são plantadas como aves que crescem na beira de um riacho. Ou seja, uma pessoa que dá fruto, uma pessoa que prospera. Olha aqui um paralelo aqui para a gente entender. Uma pessoa que é disciplinada e se aperfeiçoa na lei do Senhor e lê e cresce, com certeza a sua vida vai mudar também, porque ela vai se aperfeiçoar no trabalho dela, ela vai se aperfeiçoar no emprego dela, ela vai se aperfeiçoar na casa dela, no serviço dela. É questão de disciplina. Se tu começa a te disciplinar, a estudar a palavra, com certeza na tua profissão tu vai querer ser o melhor profissional, porque tu vai honrar o nome do Senhor. E muita gente não está crescendo profissionalmente, é um zero, porque não estuda, não busca, não cresce, não desenvolveu isso. A gente só olha para aqueles que dão certo. Tem que olhar que a gente é filho de Deus, a gente pode chegar lá. Uma coisa que meu sogro sempre chamou a atenção, e hoje eu vejo como eu perdi, mas eu sei que Deus estava na frente. Ele sempre chamando a atenção, vai fazer concurso, abrir um concurso aqui, um concurso lá. Mas no lugar de eu olhar para mim, querer estudar e querer passar, eu olhava para os outros. Não dá para mim, eu não consigo, eu não vou lá. Aí a pergunta é, como é que os outros conseguem? Por que ele conseguiu? Estudando, lutando, indo. A gente tem que parar de olhar para aqueles que conseguem, olhar para aqueles que conseguem, deixar de olhar para a gente que não consegue. Se a gente quer alguma coisa em Deus, a gente tem que batalhar, irmão. Não é fácil. Isso eu estou falando só um exemplo do concurso. Mas nas profissões também. Tu é profissional numa área? Mas eu não estou conseguindo ir, a minha vida não está dando certo. Batalha, cresça. Para crescer, irmão, tem que malhar. E aqui tem a história de vida de muita gente que eu sei que, lutou para estar aqui. Lutou para conseguir o que tem. Lutou, irmão. A gente tem que parar de olhar para aqueles que deram certo e olhar para a nossa vida como assim, eu não consigo, eu sou menor, eu tive uma vida infeliz. Ontem eu dei um exemplo, não ia dar esse exemplo, mas eu acho que cabe agora. Lá na congregação, né, de dois irmãos que eram gêmeos, e esses irmãos apanhavam, sofreram muito na sua infância, e os dois fugiram de casa. Esses irmãos nunca mais se viram, um foi para um lado e outro foi para o outro. Um desses irmãos cresceu e prosperou. Ele lutou, se tornou um palestrante, se tornou um grande advogado, se tornou um cara que cresceu profissionalmente. Já o outro irmão foi para um outro lado, ele começou a beber, o casamento dele não deu certo, os empregos dele não crescia, a vida dele ia só a pico. Um cara infeliz com a vida.
Em um certo dia, um cara perguntou para ele, para os dois no mesmo dia, a história é assim. Perguntou pro cara que não deu certo na vida: por que tu não sai dessa vida? Por que tu não enfrenta e cresce? Nesse mesmo dia perguntaram para o outro irmão que deu certo e cresceu: por que você prospera tanto? Por que você, tudo que você faz, dá certo para ti? Interessante que a resposta dos dois foi igual. O primeiro falou: eu estou assim mal na minha vida porque eu apanhei muito do meu pai. Eu sofri muito na minha infância. Eu me separei do meu irmão, isso me desmotivou muito. Eu não tenho forças para crescer. O outro respondeu a mesma coisa: eu estou prosperando porque na minha infância eu apanhei, eu sofri. A minha mãe não tinha uma vida legal. Eu tinha uma vida ruim. E eu falei para mim mesmo que eu não ia ter a mesma história que meu pai teve. Eu ia crescer, eu ia ser diferente. Os dois tiveram a mesma situação, mas encararam a vida de maneira diferente. Quando a gente tem Deus na nossa vida, irmãos, a gente pode encarar a vida de outra maneira. A gente não pode olhar para o nosso passado e botar aquilo como uma âncora, como um peso, como um fardo. A gente tem que olhar para Deus, olhar para Cristo e começar a crescer, a lutar. A gente não pode parar no primeiro obstáculo que trava a nossa vida. Então, ser feliz, irmão, é ter disciplina, é ter padrão, é lutar. Isso é o que diz esse texto: que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor. Se a gente começa a ter disciplina num detalhe tão simples e tão importante que é meditar na lei do Senhor, a nossa vida muda, tanto profissional, tanto espiritual. E olha que eu não estou falando nada demais, estou falando de disciplina e conhecer a Deus. Mas o texto vai além disso. Ele fala que a pessoa que obedece ao Senhor é abençoada, tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque, irmão, se a gente olhar a história da gente, se a gente olhar as situações que nós passamos, muita gente passou pela mesma que a gente, mas alguns cresceram. Pode dizer que é sorte, pode dizer que não é. Mas uma coisa eu sei: quando a gente tem Deus na nossa vida, a gente encontra a felicidade. Sabe por quê? Porque o salmista também estava em outro padrão. Ser feliz para ele não é ser igual ao mundo. Ser feliz para esse cara aqui não é ter a melhor televisão, não é ter o melhor carro, não é ter a melhor família, é ter Deus na sua vida. Isso é a felicidade que ele fala aqui. Isso é ser feliz, é botar Deus em primeiro lugar. Hoje em dia, plantam na nossa cabeça que ser feliz é ter a melhor casa, ter o melhor carro, ter o melhor, tudo do melhor aí no mundo. E às vezes a gente não consegue e a gente fica frustrado. Mas quando a gente tem alegria nas coisas do Senhor, a gente se alegra com o pouco que a gente tem. A gente se alegra com os detalhes da nossa vida. Com tudo aquilo que Deus tem nos dado, a gente tem alegria. E a gente começa a crescer, mas não para nós agora. A gente cresce para Deus. A nossa motivação agora é o Senhor. A nossa motivação é servir a Deus. O nosso trabalho é para a glória de Deus. A nossa família é para a glória de Deus. A minha filha é para a glória de Deus. Os teus filhos são para a glória de Deus. O teu trabalho é para a glória de Deus. Se o teu trabalho é para a glória de Deus, tu vai trabalhar diferente. Se o teu filho é para a glória de Deus, tu vai educar ele diferente, porque ele não é teu. Então a minha educação agora eu tenho que tomar muito cuidado, porque ela não é minha, ela é do Senhor. E ele é pior do que aquela, como é que é o nome? Super Nani, né? Tu não está educando direito. Eu tenho uma Super Nani 24 horas lá em casa, que é a presença de Deus. E é nela que eu tenho que pensar, na presença do Senhor na minha vida. E a presença de Deus na vida da Joyce. E a presença de Deus na vida da Priscila. Porque vai ter momentos que a gente não vai conseguir ter tudo que a gente quer, mas a gente quer tudo aquilo que a gente tem. Isso é ser feliz. É querer ter a alegria das coisas que Deus nos deu. Irmão, tu te alegra com as coisas que Deus já te deu? Isso tem que ser a tua motivação. É saber o que Deus já te deu. Né, Jorge? A tua filhinha aí, né? Imagina quando chegar o primeiro namorado, falar com ela: oi, tio. Pá, eu só estou preocupado quando chegar o primeiro lá em casa. Eu me lembro quando eu pedi a Priscila em namoro. Eu vou desabafar para vocês isso hoje. Meu sogro aprontou o meu. Eu descia para falar com ele, ele subia. Eu subia, ele descia, o coração estava a mil. Eu não conseguia falar com o homem. Eu só consegui pegar ele quando ele entrou no carro. Vem cá que a gente precisa conversar, pelo amor de Deus. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou marcar lá no lugar. Ó, a gente vai conversar na Pedra Branca.
Chegou lá em cima, não deu para ir. Aí eu ligo, não, estou brincando, isso é pecado. Mas irmãos, você quer ser feliz na sua vida? Você quer ter felicidade na tua vida? Deixa Deus ser o centro da tua vida. Deixa Deus reinar no teu coração. Deixa Deus reinar na tua casa. Te comprometa com o Senhor. Te comprometa com aquele que dá vida. Mas só que a felicidade que Jesus promete, a felicidade que a palavra promete é o seguinte, é temer a Deus. Ela não promete, como Jesus fala assim, olha aqui para mim, a paz que eu dou não é igual ao que o mundo dá, é diferente. O mundo aí fora promete um tipo de felicidade, mas a promessa da palavra é outra, é segurança na presença de Deus. Mesmo no momento de dor, no momento de dificuldade, tu sabe que Deus está ao teu lado. Porque tem momentos que a gente não consegue entender as dores que a gente sofre, as lutas que a gente passa, mas a gente sabe o Deus que a gente serve. E quando a gente sabe o Deus que a gente serve, a gente enfrenta de cabeça erguida, olhando para frente. Às vezes meio aborrecido, batendo boca com o Senhor, mas sabe a quem está servindo. E se você quer entrar nessa felicidade, você precisa tomar uma decisão ao lado do Senhor. Amém?